Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu e a minha esposa controlamos a nossa vida financeira a dois. Como que a gente organiza aqui numa planilha as contas de forma fácil, que não precisa de muito controle. Uma vez por mês eu venho aqui e atualizo. O que importa com essas planilhas é que seja simples, porque se não for simples, você não vai fazer. Basicamente essa é a planilha que eu uso. Eu só mudei aqui alguns valores para ficar mais próximo da realidade da maioria dos brasileiros, ou pelo menos a maioria que vai assistir o vídeo, porque senão fica muito fora da realidade e aí não faz sentido trazer para o canal. Então aqui eu coloquei duas pessoas, né? A ideia do vídeo aqui é a dois, mas poderia estender para mais pessoas se tiver, sei lá, quatro amigos que resolveram dividir uma casa, não importa. A ideia aqui pode se estender a mais pessoas, mas eu vou focar aqui em dois porque é o que eu pratico, então eu posso falar. Então aqui, vamos supor que colocando aqui os impostos, no caso para R$ 4.000, imposto de 15%, enquanto que para R$ 2.000, imposto de 7,5%. Então aqui, já menos os impostos, tem o valor. Na porcentagem aqui, porcentagem do total. Então, essa pessoa A está com 64%, ou aproximadamente 65%, enquanto que a pessoa B está com aproximadamente 35%. Esse líquido aqui, olha só, na fórmula que eu fiz aqui, é os impostos, certo? Menos os gastos que tem aqui ó, da pessoa, tanto despesa compartilhada quanto despesas individuais. E o guardar é o que está resgatando, F2 aqui é o líquido, menos o que está resgatando aqui, que é o L2. Então esse guardar é o que está sobrando, que vai guardar. E além disso, é como eu e minha esposa, a gente sempre pensa em viajar todo ano, né? A gente tem aqui uma economia de viagem de R$ 1.000 por mês. Você está vendo aqui que está dando negativo, né? E a gente vai chegar lá. Então eu coloco aqui economia de viagem, depois a gente vai corrigir esses valores. E outra parte que é a carteira livre. Essa carteira livre, por que que a gente pensou nessa carteira livre? Porque quando está vivendo a dois ou mais pessoas e essas pessoas dividem a conta da casa, de certa forma a gente pensa assim, a pessoa está gastando dinheiro quando não deveria, devia estar gastando com tal coisa. Então a carteira livre é para isso, é para que você tenha um dinheiro que você possa gastar sem que a outra pessoa crie caso. Então, por exemplo, aqui é um controle financeiro mensal. Então, todos os meses, 10% está sendo reservado para essa carteira livre, para ser gasto conforme quiser. E aí, eu acho justo que, mesmo que ganhe diferente, mas que seja 50% para cada. Então, nesse caso aqui, está dando R$ 30 para cada de carteira livre. Veja bem, isso aqui é o que você vai fazer, o que você bem entender. Se você olhar aqui nas despesas compartilhadas, tem aqui passeios também que a gente faz junto e tal. Mas o carteira livre é assim, eu juntei no ano R$ 300 e eu quero comprar um jogo de videogame que custa R$ 300. E aí minha esposa não vai poder falar nada, porque a gente definiu que esse dinheiro aqui é carteira livre. Eu estou gastando da minha carteira livre. Se ela quiser comprar par de sapato todo mês com o dinheiro de carteira livre, o problema é dela. Eu também não posso falar nada. No caso, como a pessoa A está ganhando mais do que a pessoa B, para ter esse valor de 63,20 dividido para os dois igualmente, a pessoa A vai ter que pagar para a B R$ 9,33, enquanto que a B vai ter que receber. Então aqui tem um comentário negativo, paga, positivo, recebe. Aí aqui tem as despesas compartilhadas que a gente vai listar e obviamente vai ser um valor aproximado, não tem como a gente colocar exatamente o tanto que vai ser cada uma, até porque muitas coisas aqui são variáveis, por exemplo, água. Não é todo mês que vai gastar R$ 70, vai ter mês que vai vir 80, vai ter mês que vai vir 85,33 centavos, vai ter mês que vai vir mais de 100. Então é um valor médio.
Você coloca uma estimativa. Mesma forma, o gás, energia. A ideia aqui é só que você tenha consciência de todos os gastos que existem, para você ter uma ideia do valor total de despesas que você tem. Tem também as despesas individuais, né? No caso, a compartilhada é relativa às coisas que a gente faz junto. As individuais vai ser separado, né? Celular, academia, almoços de segunda a sexta, se almoça fora, no trabalho, alguma coisa, salão de beleza, combustível. Aqui você vai ver que o valor está bem baixo, mas isso é porque hoje em dia só fica dentro de casa. Trabalha de casa, inclusive. Então você que está assistindo, se você tiver outros tipos de despesa, teria que adicionar uma por uma aqui. Por exemplo, tem um financiamento lá de R$ 1.000. R$ 1.000, então já vai calcular aqui, ó, 64% do valor para a pessoa A, 35% para a pessoa B. Então veja bem, o interessante dela é dividir quanto que cada pessoa vai pagar. Na minha opinião, um casal está vivendo a dois, mesmo que o A ganhe mais do que o B, na minha opinião, o A tem que pagar mais. Mas o B também tem que pagar de maneira proporcional. Então, vamos supor que o A ganhasse tudo, né? Só o A trabalhasse e o B não trabalhasse, fosse zero. Então, nesse caso, o A pagaria 100%, enquanto que o B não pagaria nada. Ah, mas aí agora o A ficou desempregado e é o B que trabalha. Então vai mudar. Agora o B que paga 100% e o A não paga nada. Então, se os dois ganhassem a mesma coisa, aí sim seria 50% para cada um. No caso aqui não deu 50%, porque tem que atualizar os impostos, né? O imposto aqui está fixo. Então aí na hora que colocasse o imposto certinho, daria 50% exatamente. Mas vamos voltar aqui pro valor inicial. Então, veja bem, está dando negativo aqui. Ou seja, está gastando demais. Olha só, o valor que entra está dando 5.250, enquanto que as contas está sendo 5.581. Então tem que reduzir as contas. O que pode reduzir aqui? E aí você vai avaliar. A manutenção do carro está alta, por exemplo. Então quer dizer que você está com um carro que é muito caro. Tem que ou trocar por um carro que é mais barato, ou não ter carro. Você vai avaliar as suas contas, ou inclusive que nas despesas individuais, o que pode reduzir, talvez academia, fazer academia por conta própria, ou num parque, ou em casa mesmo. Alguma coisa você tem que fazer. Economia de viagem. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o financiamento, vamos supor que já quitou o financiamento, então agora não tem aquele custo. Aí nesse caso o líquido aqui está positivo, mas no entanto essa verificação aqui está negativa, por isso está vermelha. Então está falando que economia de R$ 1.000, mas o líquido é 632. Como que faz isso? Né? É impossível. Mas eu queria economizar R$ 1.000 de viagem por mês, Ramon, porque aí no final do ano eu tenho 12 mil, dá para fazer uma viagem maior. Pois é, mas nessa situação aqui você não tem condições, não está para o seu padrão de vida. Então você tem que diminuir, escolhe outro valor, vamos supor R$ 500. R$ 500 já deu, pelo menos para o total. Aqui já não deu, por conta da carteira livre aqui não dá. Então teria que tirar da carteira livre para fazer essa economia. Então teria que ser menos, talvez 450. 450 já dá, porque aqui está positivo. Então você economiza 450 de viagem todo mês. E aí tá tudo verdinho aqui, tá beleza. Então veja bem, no total deu 4.681,20 né? De despesa. Então agora eu vou explicar essa parte aqui, pagamento da parte compartilhada. Essa parte aqui, a pessoa B, ela deveria pagar 1.131. Mas ainda ela vai receber aqui algo da pessoa A, que é 9,33. Então, essa tabelinha aqui é para ver quanto que a pessoa
que está pagando menos deve pagar para outra, caso a pessoa A que concentre os pagamentos, que no caso aqui, a pessoa A sou eu. Eu vou lá e pago tudo. Todas essas contas eu pago na minha conta, ou no meu cartão, tudo. Então, como eu estou concentrando as contas comigo, a pessoa B, no caso a minha esposa, depois ela vai ter que me pagar alguma coisa. Então, aqui que faz as contas. Total despesas compartilhadas da pessoa B, 1.131. Então, crédito da carteira livre, 933. Combustível. Por que o combustível está aqui? Porque eu que abasteço o carro também, no caso. Então, se você for fazer a mesma coisa, aí mantém o combustível aqui. Mas no seu caso, se vocês não concentram o abastecimento do carro em uma pessoa só, aí tira o combustível daqui. Saldo do mês passado, porque aqui todos os meses eu vou e duplico essa planilha e aí zero tudo para o mês seguinte. Então aqui no mês passado o saldo foi esse. Então somando tudo, nesse caso aqui, a pessoa B deveria pagar para A R$850 para contribuir com a parte dela de 1.131. Por que deu longe? Por conta que no mês passado ela tinha um saldo. Mas como que ela conseguiu esse saldo? Pode ser que ela pagou alguma conta. Então, por exemplo, chegou ali a conta do condomínio. O condomínio é R$450. Se a pessoa B pagou, ela coloca aqui, condomínio, tem um crédito de R$450. Nesse caso, você vai ver que o total aqui vai atualizar. Então está explicado. Agora, a outra parte dessa planilha é só um acompanhamento das contas, né, com as datas de vencimento para não esquecer. Então, por exemplo, nesse mês já está tudo pago, só está faltando o da Unimed, que no dia 30 vai vencer. Então, se eu pagar, eu venho aqui e coloco pago, só para não esquecer. E se já chegar a contas do mês seguinte e já tiver sido pago, já coloco pago aqui. Então, no outro mês, quando eu duplicar a planilha, o que eu faço é eu copio de cá para cá e a que tiver sido paga já vai estar aqui. E aí zero a do mês seguinte. Então, pessoal, é dessa forma que a gente controla as nossas despesas. E o que eu queria falar é que sem ter um controle financeiro como esse, não precisa ser exatamente igual, mas pode ser uma planilha que você mesmo criou. O importante é que você tenha listado os seus gastos e você tenha noção do que você vai precisar guardar para investir, para ter um futuro melhor. Sem esse tipo de controle é impossível. Então deixa aqui a minha dica para que vocês façam algo parecido e que tenham um futuro mais saudável financeiramente. E falando em futuro, veja esse vídeo aqui sobre previdência social, que é um problema que você certamente vai enfrentar no futuro.